Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou às suas ordens. E mais uma vez eu digo a vocês como é bom ser preterista, como é bom ter essa interpretação a nosso favor, como nós estamos ressignificando todas as coisas. Glória a Deus por isso, glória a Deus, meu irmão, parabéns para você. Bom, irmãos, vamos prosseguindo em nosso estudo sobre a interpretação que entende que todas as profecias bíblicas foram cumpridas e que a escatologia bíblica está toda consumada ali no ano 70, na primeira era do cristianismo, com a destruição do templo pelo exército romano. Hoje, quando falamos que 90% do Apocalipse é constituído de figuras de linguagens, de metáforas, e que essas figuras pertencem à cosmovisão hebraica do primeiro século, e isso não nos espanta, não é verdade? Em cima disso, inclusive, fiz o livro, que é o Apocalipse, a Verdade Revelada, e o seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo, onde eu mostro que todas as profecias deste livro foram cumpridas e não representou o que? O fim do mundo, tanto que estamos hoje aí vivos, não é, abençoado, contando essa história. Então o nosso canal ele tem uma faixa aí de 29 mil inscritos que se identificaram de uma forma ou de outra com essa interpretação que este canal adotou. Então, partindo desse princípio, fizemos uma releitura de toda a escatologia, daquela que nos foi ensinada lá no cristianismo tradicional. E isso também não nos causou nenhum problema, pelo contrário, pudemos fazer uma ressignificação de muitas coisas em nossas vidas, porque a vinda de Jesus consumada, meus irmãos, implica necessariamente em mudanças imediatas. Então nós já estudamos vários temas da escatologia aqui neste canal, como a ressurreição dos mortos, o anticristo, os 144 mil, a besta, todos esses aspectos que envolvem esse estudo, todas essas nuances, essas visões, essas óticas que envolvem a escatologia, já estudamos aqui neste canal. Foi e é maravilhoso desfrutar destes ensinos, não é verdade? Por isso que é bom ser preterista. E hoje nós temos respostas para muitas perguntas feitas pela tradição cristã e também pela ciência, que a cada dia vai avançando em suas pesquisas. E o preterismo completo, ele nos tirou do negacionismo científico. Hoje não precisamos ser negadores da ciência, pois ela é nossa aliada. É claro que também nós questionamos a ciência e obrigamos a ela a nos responder muitas questões. Mas o fato é que hoje ela não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. E agora chegamos ao Gênesis. E muita gente torce o nariz quando nós fazemos considerações da parte de Gênesis e tratamos ela como uma parábola. Existe até mesmo dentro do meio preterista pessoas que não gostam muito quando a gente toca no Gênesis. Mas, irmãos, a ideia é mexer com você. Porém, com todo o respeito que você merece, entendendo que cada um tem um posicionamento. Então, a ideia nossa com essa mensagem reflexiva é tirar-nos da zona de conforto, porque precisamos estar em alertas. Costumeiramente eu tenho falado sobre isso, que nós estamos em uma zona de ação, nós estamos em uma zona de alerta, diferente do sistema religioso, que está em uma zona de conforto. Lá eles imaginam que Jesus vai vir, é só pagar o dízimo, é só ir para a igreja, é só dizer sim para o pastor, tudo que ele fizer a gente aprova, todas as ordenanças da igreja a gente não questiona. Enfim, assim segue esse povo nessa zona de conforto. Então nós temos pressa. Nós temos pressa em quê, André? Temos pressa para deixar essas informações para os futuros habitantes da Terra. Por isso não podemos perder tempo, temos que usar o tempo a nosso favor. E hoje, irmãos, temos a liberdade de pensar fora da caixinha religiosa. Então a ideia não é mais ver o livro de Gênesis como um livro que mostrou a criação de Deus em 7 dias, como Deus formou o homem, como esse homem caiu. Não é mais ver o dilúvio da mesma perspectiva que a tradição nos ensinou. Precisamos mexer nisto, irmãos. Porque não está certo pensar assim. Porque a ciência, como eu digo, ela toda hora esfrega na nossa cara povos antes de surgir o homem no Jardim do Éden. Antes que houvesse Adão e Eva, já existia povo naquele tempo. A ciência prova que a Terra ela é mais antiga do que os escritos da Bíblia. A ciência prova que os relatos sobre Abraão remontam à Mesopotâmia. A própria Bíblia, irmãos, dá sinais de haver vida antes de Gênesis.
Então não podemos ficar de braços cruzados numa zona de conforto, enquanto milhões de cristãos do cristianismo tradicional todo ano estão virando ateus. E nós não estamos sozinhos hoje. Muitos estudiosos, muitos teólogos sugerem também que Gênesis utiliza a linguagem figurativa para transmitir verdades profundas sobre a natureza de Deus, a humanidade e a criação. É isso que nós estamos em busca. Então essa abordagem ela permite uma maior harmonização com a ciência que aponta para uma história da Terra e da vida mais antiga e complexa do que a cronologia bíblica literal sugeriria. Essa interpretação, irmão, ela não diminui a importância espiritual dos textos bíblicos. Pelo contrário, ela pode enriquecer a fé ao permitir que os crentes apreciem a profundidade e a sabedoria das Escrituras em um contexto mais amplo. Para aqueles que aderiram ao preterismo completo, ver Gênesis e Apocalipse como metáforas pode ser uma maneira de honrar a mensagem eterna da Bíblia, enquanto se mantém aberto às revelações contínuas da ciência e da história. Isso é viver em graça. Isso é viver um novo e vivo caminho. Então, assim, ao considerar Gênesis e Apocalipse sob essa luz, é possível encontrar uma harmonia entre a fé e a razão, tradição e inovação, que pode proporcionar uma compreensão mais profunda e integrada do mundo e do propósito divino. Essa abordagem não é imposta como a única de ver as Escrituras, mas é apresentada como uma possibilidade razoável e enriquecedora para aqueles que buscam um entendimento mais abrangente da fé cristã. Então a mensagem de hoje é continuar no tema do dilúvio, onde conseguimos interpretar já que Noé era uma pessoa muito importante daqueles dias, um rei, um senhor, um príncipe. Vimos que a arca, na verdade, simboliza uma cidade e que o dilúvio é um simbolismo de um exército que veio contra Noé e sua família, da mesma maneira como houve um dilúvio em Apocalipse. Houve um dilúvio em Apocalipse, houve também um dilúvio em Gênesis, houve também um Gênesis em Apocalipse, como também estamos tentando entender que Gênesis, os primeiros capítulos, trata-se de um Apocalipse. Então, se você não viu ainda as outras partes onde eu abordo cada um desses elementos do dilúvio, assista a nossa playlist que está aqui nas descrições do vídeo. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você e os seus estudos. Hoje vamos avançando nesse papo e vamos falar do arco-íris, pois um irmão aqui me perguntou se o dilúvio não foi literal, então o que foi o arco-íris? Olha, uma pergunta de se tirar o chapéu. Então, onde Deus ali promete não destruir mais a terra, né, com a água, que esse é o efeito do arco-íris, é isso que vamos falar hoje nesta mensagem. Mas antes da gente prosseguir, abençoado, como é de costume nosso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comentem à vontade, toca o sininho para que o YouTube te avise e, claro, se você amar essa mensagem, você vai compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Então, abençoado, vamos ver esse spotzinho aí dos lançamentos da Graça Pura e eu volto já em cima aqui com a mensagem, ok? Graça e paz! Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you know. Meus amados irmãos, minha família da fé, vamos então ao texto aí que vai nos ajudar bastante nessa ação reflexiva, nessa interpretação tremenda do livro de Gênesis e do arco-íris. Vamos lá. Diz o texto assim: sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, lembrarei da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos de toda a espécie. Não usarei mais as águas para se tornarem um dilúvio para destruir toda a vida. Irmãos, depois que as águas recuam, Deus faz uma aliança com Noé. É isso que está dizendo o texto. Nessa aliança, Deus promete não destruir toda a vida com um dilúvio. E Deus fornece um sinal na forma de um arco-íris para marcar essa promessa. Isso é muito marcante na nossa vida, não é verdade, pessoal?
Sempre que a gente olha um arco-íris, a gente remete justamente ao que Deus prometeu ao ser humano, não é verdade? Então, antes de trazer essa interpretação adequada a este texto, vamos só relembrar aqui com vocês que o termo nuvem de glória, vai ser importante eu relembrar vocês isso, é usada, né, em várias teofanias do Antigo Testamento e também lá no Novo, né, como a parúzia de Jesus, quando Jesus mesmo disse que viria em uma nuvem de glória. É importante lembrar, irmãos, que estamos debaixo de uma cultura hebraica. Essa nuvem é uma figura de linguagem, é importante você saber isso. Porém, com uma conotação no mundo físico, que são de fato o quê? Nuvens espessas de chuvas. Já viram antes de cair uma tempestade? Quando está para se armar uma tempestade, nós olhamos para o céu e vemos o quê? Essas nuvens espessas, escuras. E aí, geralmente são marcadas por muitos trovões, relâmpagos. E no caso bíblico, geralmente acompanhada de terremotos. Também como acontece no mundo físico, né? Às vezes, antes de um terremoto, realmente se arma um grande temporal. Como indica o Salmo 18, versículo de 7 ao 14. Eu quero ler com vocês esse texto, apesar de ser extenso, mas eu vou ler, eu separei até em duas, porque isso vai nos dar uma ideia dessa teofania, essa imagem que eu quero trazer para vocês. Salmo, então vamos ler do versículo 7 ao 10. Diz o texto assim: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixo os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Irmãos, o que nós estamos vendo aí em Salmos capítulo 18, ou Salmos número 18, porque Salmos não tem capítulo, tá? Salmo é um livro poético. Veja bem, o salmista está mostrando como é a visão dele em relação à teofania de Deus, pela história. Então, Deus, quando se apresentava em juízo, geralmente ocorria desta maneira. Vamos continuar agora dos versículos 11 ao 14. Diz ali, olha, faz das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Isso é uma teofania. Isso é uma vinda do Senhor em juízo. E este juízo na Bíblia, não na tradição. Frequentemente ela era acompanhada por exércitos conquistadores e invasores. Como eu vou mostrar um paralelo disso aí em Joel, capítulo 2, versículo 10 e 11. Presta atenção nessa parte da mensagem. Diz o texto ali, olha, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. Veja bem que toda essa parte de juízo, dessa vinda do Senhor no Antigo Testamento, a linguagem parece ser a mesma, não é verdade? Da mesma maneira, se você observar, Jesus também faz uso dessa linguagem. E as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Irmãos, aqui, Joel, em seu contexto histórico e natural desse livro, eles estavam diante de uma ameaça. Inclusive, Joel usa até um outro símbolo de nuvem, uma nuvem de gafanhoto. E essa nuvem de gafanhoto, ela é também um símbolo de um exército invasor. E mais tarde, Israel cairia à espada pelos babilônios, né, os babilônicos, em 586 a.C. Era comum Deus deixar o seu povo quando ele estava vindo em julgamento sobre essas nuvens espessas. Era o juízo de Deus, essas nuvens espessas de chuva com outro exército estrangeiro. Versus quando Deus está simplesmente fornecendo chuva. Vocês entenderam aí essa parte que eu falei? Então era comum esse tipo de linguagem quando Deus vinha, né, sobre essas nuvens espessas de chuva com outro exército estrangeiro para trazer o seu juízo, para ferir a terra de Jerusalém, a terra prometida, versus
quando Deus está simplesmente fornecendo chuva. Ou seja, Deus deixa o seu povo, quando vem em julgamento com um exército estrangeiro sobre as nuvens de chuva, mas apenas fornece chuva quando não está em julgamento. O que estamos vendo em Gênesis, eu vou colocar de novo aí para vocês, o que estamos vendo em Gênesis é uma chuva que não é um juízo, porque já tinha ocorrido o juízo. Diz o texto ali, vamos falar de novo, vamos ler de novo. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, lembrarei da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos de toda espécie. Não usarei mais as águas, no caso eu botei entre parênteses ali o juízo, para se tornarem um dilúvio, exército, para destruir toda a vida. Ou seja, irmãos, a presença do arco-íris é o sinal que Deus usa para distinguir o julgamento da paz. Portanto, há chuvas que indicam um juízo, um dilúvio, com todos os seus precedentes destrutivos, e há chuvas que é apenas Deus irrigando a terra em paz. Esse é o sinal do arco-íris que vocês estão vendo aí em relação ao que Deus promete. Essa é a tradução. Vamos abordar a palavra nunca, que é usada no texto aí do arco-íris, que em algumas versões aparece e que pode trazer confusão. Vamos ver essa palavra nunca, que ela é citada em algumas versões na Bíblia, usa essa palavra. Aí mesmo nesse texto, só vou puxar lá do versículo 11 e o versículo 15. O versículo 11 diz assim, ó, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Atenção, essas palavras que estão entre parênteses, existem versões que falam nunca, diz assim, olha, eu convosco estabeleço a minha aliança, que nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aí também é usada no versículo 15, nunca mais usarei as águas para se tornarem um dilúvio para destruir toda a vida. Então, abençoado, o mais racional aí nesse texto é usar a tradução de não do que nunca. Eu vou explicar por quê. As palavras em português, elas se parecem muito. Porém, irmãos, dentro do hebraico, a palavra ela tem vários significados. Por exemplo, nesse caso aí, é utilizada a palavra nunca, ela se chama ló. Ela é usada para negar. Essa negação é uma negação categórica e direta. Logo, se eu utilizar a palavra nunca, como nunca mais haverá um dilúvio, como sugere o texto, como é comum pensar, se eu utilizar essa mesma interpretação que está na nossa mente, em relação a nunca, aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 11 e versículo 15, como está aparecendo para vocês, eu terei que usar, atenção, eu terei que usar necessariamente em todos os versículos onde aparece a mesma palavra. Ou seja, usar a mesma regra. Eu não posso ter duas sentenças, eu tenho que ter uma sentença só. Se eu usar esta regra para fazer essa interpretação, eu terei que usá-la nas demais. Como também se eu usar a outra interpretação, eu terei que necessariamente usar a mesma interpretação. Por isso, queridos, que eu me pego naquela primeira parte onde aparece aquela palavra que se está estudando. Isso é muito importante, porque dali, a partir do momento que você fez aquela interpretação, você lá na frente vai poder distinguir. Você vai usar a mesma interpretação daquela palavra que tu viu a primeira vez. Por isso, eu já falei isso repetidas vezes, que a alma, para mim, não é eterna. Simplesmente por causa disso. Porque se eu for usar o mesmo termo que eu usei para fazer a interpretação da palavra tal, eu vou ter que usar lá na frente. Eu terei que fazer isso em todos os versículos onde aparece essa palavra aí. Ou seja, usar a mesma regra. Logo, algumas passagens irão ficar sem pé nem cabeça. Pois o nunca mais desse texto, se eu usar essa regra rígida, ela vai sair fora do controle. Vocês querem ver um exemplo disso? Olha só, aí mesmo em Gênesis, vamos muito para frente não. Gênesis 43, versículo 8, olha só. Diz o texto ali, ó, envia o moço comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não, aí está a palavra lô, morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Então essa palavra lô em hebraico, ela está presente no texto. Veja bem,
Se eu aplico a mesma regra usada em Gênesis capítulo 9, vou ter que afirmar aí que esse não é nunca mais. Agora uma pergunta fica no ar. Será que estes personagens desse texto, quando Judá promete levar seu filho mais novo a José para que ele possa comprar mais grãos, não morrerão? É nunca mais não morrerão? Porque o nunca mais do contexto do dilúvio para até os dias de hoje na nossa mente, sim ou não? Então, se a interpretação for a mesma aplicada, terei que dizer que esses personagens não morreram. Claro, queridos, essas pessoas não viveriam para sempre, porque podiam comprar grãos. Da mesma maneira, a promessa de nenhuma inundação é assim, desta maneira. E eu, sinceramente, não posso burlar os textos bíblicos. Se eu fizer, vira exegese. Eu só aplico onde me convém. Mas é assim que a tradição trabalha os textos bíblicos. E neste dilúvio de suplantações, nesse aí, você descobre o quanto você foi enganado. Você está entendendo por causa de que nós estamos fazendo, estamos mexendo com esses temas? Porque é muito importante, meu irmão, você saber disto, saber dessas regras. Se você aplicar uma regra de hermenêutica, de exegese em um determinado texto, você não pode ter outra sentença num outro texto, ainda que ele indique que quer dizer outra coisa. Logo, a palavra frequentemente traduzida como nunca tem um significado que sugere algo mais como não do que nunca mais. Em outras palavras, Gênesis 9, versículo 11 e versículo 15, não significa que nunca mais haverá uma inundação. Em vez disso, a mensagem transmitida em Gênesis capítulo 9, versículos 11 e 15, parece ser que não haverá mais dilúvio ou ataque estrangeiro se houver um arco-íris acompanhando a nuvem de glória. Vocês estão entendendo como a tradução ela é uma parte muito importante da interpretação bíblica? Deu para você entender, irmão? Vamos passar para outro personagem do dilúvio. Vamos falar dos animais e o que eles representavam. Vamos passar? Ou vamos recapitular para entender melhor? O que vocês acham? Vamos então recapitular essa questão do arco-íris e do nunca mais? Vamos fazer isso, depois eu só vou dar uma entradinha no próximo tema, que é entender que animais são estes da arca. Irmãos, preste atenção. A ideia dessa mensagem foi discutir o arco-íris. Porque dentro dessa abordagem em relação ao dilúvio, ela se torna, que nós estamos tentando trazer, que é uma metáfora ou uma parábola, logo essa figura do arco-íris, ela se torna problemática. Por quê? Porque Deus, ele prometeu algo em que na nossa mente, para até os dias de hoje, que Deus nunca mais vai destruir a Terra por um dilúvio global. Então, essa leitura rasa do texto de Gênesis capítulo 9, Deus promete de fato não destruir a terra por água. Então, em primeiro lugar, nessa tentativa de interpretação, eu lembrei a vocês que dentro da interpretação preterista, a nuvem de glória nas teofanias bíblicas é interessante notar que elas são descritas frequentemente como espessas e acompanhadas de trovões, relâmpagos e terremotos, simbolizando a presença divina em momentos de julgamento. É isso que nós estamos vendo dentro do dilúvio. Então eu utilizei um exemplo claro, que é a passagem de Salmos número 18, onde se descreve a vinda do Senhor em meio a tais fenômenos naturais. O que depois eu fiz? Eu utilizei o Joel capítulo 2, que também ilustra a ideia de nuvens, só que desta vez é utilizada a nuvem com chuvas, não com chuvas de água, mas com gafanhotos, simbolizando um exército invasor. Então, abençoado, você vê que essa parte de interpretação bíblica dentro da cosmovisão hebraica, ela é muito rica e vai nos dando outros meandros de interpretação. E que isso, irmãos, refletiu ali de Joel, eu mostrei para vocês, que refletiu na história em si, como a queda dos hebreus para os babilônios em 586 a.C., um fato consumado e dito e assinado pela ciência, pela história. Logo entendemos que há nuvens e nuvens na Bíblia. Aqui a diferença entre uma nuvem de julgamento e uma nuvem trazendo apenas chuva se torna clara. Logo, o arco-íris utilizado na história de Noé, portanto, serve como um sinal de paz, diferenciando uma chuva comum de uma manifestação
de julgamento divino. Depois eu abordei com vocês a problemática da palavra nunca, do texto, onde Deus promete nunca destruir a terra, outra vez com água. Dá essa ideia que o dilúvio aconteceu de fato, literalmente. Então nós tivemos que tratar essa palavra nunca. Então, sobre a palavra nunca, que aparece em algumas traduções da Bíblia de Gênesis, é crucial entender o seu uso no original hebraico. A palavra lo é uma negação categórica, significando não, em vez de nunca mais. Tem diferença entre não e nunca mais. Depois mostrei que aplicar a tradução nunca de forma rígida pode levar a mal entendidos em outras passagens bíblicas, como em Gênesis capítulo 43, versículo 8, onde se poderia inferir incorretamente que os personagens nunca morreriam. Isso serve para diferenciar o que são os dias de chuva natural e também para saber de outros dilúvios que a Bíblia aponta que existiram, como, por exemplo, a queda de Israel, que eu falei ainda agora, para os babilônios em 586 a.C. Foi um dilúvio. Houve um outro dilúvio também na queda do templo, no ano 70, na parusa de Cristo. E essa foi a maior de todas, onde o templo e o sacerdócio levítico saíram de cena para sempre. Para dar entrada ao quê? Para dar entrada ao quê? Ao novo de Deus no seu reino. Então essa compreensão, ela nos permite apreciar a profundidade e a coerência das Escrituras, evitando interpretações que distorçam o sentido original dos textos. Isto serve também de entrada para a gente falar no próximo episódio dos animais da arca, lembrando que estamos diante de uma possível guerra, onde Noé é uma espécie de rei, está em sua cidade entrincheirada por um exército invasor, que é a sua arca, né? O dilúvio é a arca, representando a cidade, e um dilúvio, e que é uma guerra, e que lá dentro há pessoas de todas as espécies, humanos livres e humanos escravos, humanos limpos e humanos sujos. Então você vai entender muito bem essa nossa análise sobre os animais aí dentro da arca. Também é incrível, tá bom? Nós vamos ver em breve no próximo episódio. Lembrando aos senhores que eu estou aprontando mais um livro dessa série de mensagens que trará ao mundo essa linda interpretação de vários dilúvios acontecendo na Bíblia. Então aguardem, tá bom, irmão? Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. Espero que vocês tenham entendido. Se não, vejam de novo, reveja. Estamos saindo da zona de conforto em mais um grande tema aqui da Graça Pura. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.